Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que todos estejam de coração aberto, para os trabalhos da noite. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Ninguém, né? Então, com certeza todos já frequentaram casas espíritas, né? Pelo menos aqui já frequentaram. Nós vamos ter o estudo de hoje, sobre as redes sociais, os transtornos, e as redes sociais. É um tema bastante atual, bastante interessante, que mexe com todos nós, Todos nós estamos, de certa forma, conectados aí nas redes sociais, através dos celulares, do computador, da televisão. Então, hoje é tudo muito interativo, Até a televisão você consegue fazer contato pelas redes sociais. Então, está tudo voltado para relações através de aparelhos eletrônicos. E muitas vezes a gente acaba esquecendo as relações pessoais, O contato humano. Então, nosso amigo Vanier vai fazer a exposição dos estudos por nós, Eu espero que todos possam aproveitar bastante. Vamos fechar nossos olhos, fazer conexão com o mais alto, pedir ao Divino Mestre que nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, para que possamos ter uma vida mais regrada, mais tranquila, mais serena, que possamos superar as dificuldades que temos no dia a dia, que tenhamos fé, esperança e busquemos sempre nos ensinamentos de Jesus a iluminação para a nossa caminhada, de forma a podermos praticar o amor e a caridade no nosso dia a dia, buscando sempre fazer com que aqueles que estão à nossa volta estejam bem, estejam em paz. Que o Divino Mestre possa amparar a todos nós e nos fortalecer sempre, a cada dia, para que possamos estar sempre melhorando e aperfeiçoando. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Vanier, para ele conduzir os estudos por nós. Boa noite, pessoal. Paz e luz para todos. Que Jesus seja sempre no nosso coração, nos trazendo sempre o seu evangelho de luz, para que a gente possa praticá-lo em toda a sua essência, vivendo esse evangelho, carregando esse evangelho no nosso coração, no nosso espírito, e levando esse evangelho até as pessoas que estão conosco, que estão próximas de nós. É assim que Jesus nos ensina a praticar o seu cristianismo. Bom, hoje nós vamos falar daquele tema, transtornos de ansiedade e as redes sociais. É um tema bem atualizado, mas é uma situação que já vem há muito tempo, que a ansiedade não nasceu com as redes sociais, nasceu há bastante tempo. E eu vou trazer algumas coisas, algumas informações relativas à ansiedade e relativa também ao nosso tempo que nós dispensamos, que nós desperdiçamos, que nós usamos com as redes sociais. Bom, primeiro eu queria falar o que é ansiedade. Aí eu vou ler um pouquinho aqui para a gente, para que a gente possa entender o que é ansiedade. O que é ansiedade? É um sentimento natural de preocupação e apreensão. Mas quando se torna excessiva, contínua, impacta o cotidiano. Pode indicar um transtorno. Os sintomas incluem preocupações exageradas, nervosismo, insônia, inquietação, tontura, taquicardia e outros problemas físicos. O tratamento pode envolver psicoterapia
e ou medicamentos. E a busca por ajuda profissional é essencial para o diagnóstico correto e manejo dos sintomas. Então, a ansiedade, ela traz para a gente várias perturbações ao nosso corpo físico, inclusive trazendo até transtornos alimentares. A gente passa a ter reações no corpo físico que se tornam danosas, né? Sigmund Freud, neurologista e psicanalista austríaco, foi o primeiro a associá-la clinicamente a transtornos mentais em 1894. Então não é uma doença nova, né? Desses novos tempos, né? Primeiro a tratar como neurose da angústia. Reação normal. É uma resposta natural do corpo ao estresse. A partir do momento que nós nos estressamos, é transmitido esse estresse para o nosso corpo físico. Transtorno torna-se um problema quando a preocupação é desproporcional, persistente e interfere nas atividades físicas, causando sofrimento e sintomas físicos. Psicológicos, preocupações excessivas, sensação de perigo iminente, dificuldade de concentração e falta de controle sobre os pensamentos. Não é fácil, né? Físicos, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, tremores, falta de ar, tontura, problemas gastrointestinais, insônia e fadiga. Eu vou começar por aqui. Olha que interessante, essa última parte que eu li. Os sintomas físicos. Todo mundo aqui já teve um grauzinho de ansiedade? Já, né? Eu acho que todo mundo já teve nesse planeta nosso, né? Que a ansiedade vem para cada um de umas determinadas maneiras e em alguns até repetitivo, até demais, né? Mas muitas vezes, quando a gente está com batimentos cardíacos acelerados, sudorese, tremores, falta de ar, tontura, problemas gastrointestinais, insônia e fadiga, a gente faz o quê? Corre para o médico, não é? Estou morrendo, preciso ir no médico. A gente vai lá no médico, estou morrendo, doutor, faz um troço aí, que eu não estou bom não. Aí o médico analisa a gente, manda a gente fazer um monte de exame, e ele vira para a gente e fala assim, você não tem nada. Aí a gente está num estado de ansiedade tão grande que a gente fala assim, tenho, eu sei que eu tenho. Eu estou doente, eu preciso de tratamento. Você não tem nada. Você não tem nada. Procura um psicólogo. Aí a gente já fala para o médico assim, psicólogo para quê? Psicanalista para quê? Psiquiatra para quê? Então, esses sintomas físicos que caem sobre o nosso corpo, essa adrenalina que é descarregada com ansiedade no nosso corpo, nos transforma. Nos dá uma descarga muito grande de adrenalina e a gente começa a transformar o nosso corpo. E o nosso corpo vai percebendo essas coisas. Porque a nossa mente está tão confusa, está tão perturbada, está tão ligada numa determinada situação que a gente não consegue pensar. A gente não consegue transformar isso em uma coisa boa para a gente. A gente não consegue esquecer aquilo que está na nossa cabeça. E a gente vai parar no médico. Aí o médico fala assim, você não tem nada. Vai para casa, cuide de você. Porque a gente está fazendo da nossa vida uma situação complicada através da nossa ansiedade. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes eu falei a palavra preocupações nesse texto que eu li? Alguém lembra? 5 vezes. 5 vezes. Pré-ocupar. Pré-ocupar.
Nós estamos adiantando a nossa preocupação. Qualquer coisinha que surge, a gente já pré-ocupa. A gente já coloca isso numa situação lá na frente. A primeira coisa que eu preciso pensar nisso. Aí nós esquecemos das outras coisas. Nós esquecemos do trabalho, esquecemos do estudo, esquecemos da família, esquecemos do nosso dia a dia, esquecemos do nosso lazer. Aí nós chegamos ao ponto de esquecer de nós mesmos e começar a preocupar lá, amanhã, o que vai acontecer amanhã. Amanhã que eu digo é daqui a pouco, tá, gente? Amanhã. Por que eu estou tão preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco? Porque eu estou colocando tanto uma ocupação diante da minha vida, que poderia ser para amanhã. A gente recebe, de repente, uma notícia assim: se você não pagar o boleto amanhã, né, daqui a um mês, daqui a 15 dias, você vai com seu nome para o Serasa, para o Banco Central e coisa e tal, e uma resposta vai vir rapidinho com uma ação judicial. Aí a gente fala assim: puxa, daqui a um mês, 2 meses, eu estou ferrado porque eu não tenho dinheiro para pagar isso. Mas daqui a um mês, daqui a 15 dias, a gente pode ter o dinheiro. Aí, em vez de a gente calcular assim, vou calcular o meu dinheiro para que eu possa pagar isso. Não, aí a gente já põe aquela adrenalina no nosso corpo, a gente se ocupa daquela situação e a gente passa 15 dias, um mês, quase morrendo, desequilibrando o nosso perispírito, por causa de uma situação que ainda vai acontecer. Nós temos um tempo para isso. Comportamentais. Evitar situações que causam medo e preocupação. Evitar situações que causam medo e preocupação. Fatores genéticos, ambientais, experiências de vida, preocupações específicas, como emprego, dinheiro, família e relacionamentos. Causa uma ansiedade danada. O estresse cotidiano, problemas de saúde, fatores socioeconômicos também podem contribuir. Tudo isso contribui, porque se a gente está vindo numa vida num nível belezinha, né? A gente está tranquilo. Mas na hora que surge uma intempérie, a gente não sabe como controlar isso. A gente não sabe como controla essa situação. Se a gente vai sair numa chuva torrencial ali fora, a gente faz o quê? Pega um guarda-chuva para se proteger. Se a gente tem um probleminha daqui a um tempo, que apareceu de repente, que a gente não esperava talvez, a gente cria um problemão. A gente não vai buscar uma proteção, a gente vai criar um problemão. E a gente vai sofrendo descargas de adrenalina, dores de cabeça, tonturas, problemas gástricos, porque a gente está pré-ocupado. A gente está numa tensão tão grande que a gente não consegue parar para pensar. Freud foi o pioneiro ao tratar a ansiedade como uma neurose de angústia. Que às vezes a gente está tão preocupado com a situação, a gente não sabe como resolver, isso vai passar para uma angústia. Conectando as reações físicas ao estado mental. Quer dizer, mente e corpo. Nós vamos levar isso para o nosso físico. A ansiedade como uma síndrome que envolvia tanto aspectos emocionais quanto fisiológicos. Então, a ansiedade, ela não é só uma doença mental, né? Ela atinge a nossa mente, a nossa moral, o nosso equilíbrio, mas ela vai atuar no nosso corpo físico. Porque nós não vamos conseguir controlar o nosso corpo físico por causa da nossa cabeça, por causa daquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos triturando no nosso dia a dia. Muitas vezes a ansiedade traz para a gente uma dor de cabeça terrível, que a gente fica 3, 4, 5 dias com dor de cabeça, né? E nada cura. E a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho, analisar a nossa vida, como que ela está andando, e a gente transformar isso num conceito de coisa boa para que a nossa informação mental se transforme.
e a gente passe a julgar no nosso corpo coisas boas. Bom, entrando no outro assunto, daqui a pouco nós vamos continuar nisso aqui, né? O uso excessivo de redes sociais está associado a transtornos de ansiedade, pois pode aumentar o estresse, levar à comparação social, causar medo de ficar desconectado. Sabem como é que chama isso? Nomofobia. Medo de ficar desconectado. Nomofobia. Tem tanta coisa fobia por aí, né? E tem nomofobia. Perturbar o sono. Perturbar o sono. Por outro lado, o uso ativo e com interações significativas pode ter efeitos positivos, como o aumento de suporte social. Ok? Alguma dúvida? Pergunta 779 do Livro dos Espíritos. A força para progredir aurear o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem busca isso nele ou o progresso é uma fonte, um fruto de ensinamento? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nós nos desenvolvemos naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Uns progridem mais, outros progridem menos. Independente daquilo que nós temos nas nossas mãos. Que é simplesmente uma caixinha pequenininha aqui, né? Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Dá-se que os mais adiantados auxiliam no progresso dos outros. Nós recebemos bastante informação de pessoas que são realmente influenciadores, pessoas que estão nas redes sociais, na web, transmitindo boas informações para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa praticar o bem, onde nós encontramos mensagens de amor, mensagens de paz, pessoas que fazem questão de doar uma parte da sua vida em detrimento para o outro, para que o outro possa evoluir. Nós encontramos isso na internet? Encontramos bastante. Depende para onde que o nosso dedinho está apontando no telefone, né? Ou no computador. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, essas pessoas estão socialmente fazendo com que aquele que progride menos, aquele que não está em condições de progredir tanto quanto o outro, receba as informações para que ele possa progredir. Isso é lei natural. Isso não é lei de internet, é lei natural. Existem os seres humanos que são mais adiantados do que os outros, que vêm nesse planeta há milhares de anos, para que aqueles que são menos adiantados possam evoluir. Espíritos mais evoluídos encarnam na Terra para que os espíritos menos evoluídos possam evoluir. A gente vê casos e casos aí de espíritos evoluídos que encarnaram na Terra, justamente para ajudar a humanidade a dar um passo maior. E a internet, as redes sociais, elas também vêm para isso. Agora, depende como a gente está vendo isso. O uso excessivo das redes sociais afeta a ansiedade. O uso excessivo. Eu estava brincando com o Mendes ali, que aparentemente tem muitas pessoas que, se caso desencarnar, quando a gente desencarna com o nosso perispírito, né, gente? O nosso perispírito, ele é moldado pelo nosso corpo. Então, pode ser que desencarna e vai uma caixinha dessa emendando da mão, né? Fica lá um perispírito do celular também, entre aspas, que isso não existe, né? Mas brincando, né, alegoricamente falando, de tanto que usa celular, de tanto que está preso a este celular, que isso aqui é uma ferramenta de progresso,
e não para que a gente possa ficar doente. Alguém levantou o dedo ali? Eu levantei. O senhor está falando do assunto novo, eu queria perguntar o que tem a ver com redes sociais. O senhor me falar das 3 noites do apagão, vai ter que não ficar sem rede social, sem nada? É por causa disso que nós estamos sendo atacados pelas redes sociais, pela televisão, pelos celulares, tudo? Por isso nós vamos ficar sem tudo? Ó, eu desconheço, eu não sei se vai realmente acontecer isso. Nós estamos vivendo uma fase aí meio perturbada, né, e pode ser que realmente a gente possa vir a ter esse apagão, sim. Aí nós vamos ficar perdidos igual galinha quando perde o ovo, como dizia lá na terra da minha mãe. Nós vamos ficar para lá e para cá, nós não vamos ter dinheiro, nós não vamos ter nada. Mas isso aí são hipóteses, né? A gente não sabe se isso realmente vai vir a acontecer, mas que nós possamos ficar prevenidos, né? Não preocupados, prevenidos. Comparação social. A nossa comparação social, quando a gente está na internet, ver vidas e corpos idealizados e editados pode gerar sentimentos de inadequação. A gente vê aquela pessoa toda moldada lá no celular, né? Frustração. Poxa, por que eu não estou lá? Insegurança. Como é que eu faço para chegar nisso? Eu não tenho a mínima concepção, não tenho a mínima ideia, mas eu preciso. Aí, eu trouxe assim, somos espíritos individualizados, espíritos individuais. Cada um tem sua progressão dentro da construção e da evolução planetária. Eu sou um, ele é outro, ele é outro, ele é outro, ele é outro. Não tem como ser diferente. Minhas virtudes e meus defeitos são minhas virtudes e meus defeitos. Se ela tem mais virtude do que eu não posso pegar as virtudes dela. Eu não posso transferir parte dos meus defeitos para ninguém. São meus. Jesus conhecia cada um e seus problemas. Lembram lá de Jesus? Jesus está entrando no nosso assunto aqui. Jesus conhecia cada um e seus problemas. Jesus conhece cada um e nossos problemas. O que nós estamos fazendo com nossos problemas? Ele tinha resposta para cada caso. Tais como, eu trouxe uns exemplos aqui, Pedro, Tiago, Mateus, Judas. Eles não tinham redes sociais lá, não tinham celular, não tinha nada disso. Mas eles tinham uma preocupação terrível. Pedro era... Eu adoro Pedro, eu sou o maior, fã de Pedro. Mas Pedro era complicado. Ele era difícil de se lidar com ele. Mas ele sabia que ali em Jesus ele ia ter o amparo. Não é à toa que Pedro é um dos discípulos mais citados no Evangelho, 151 vezes mais ou menos. E Jesus confiava em quem? Pedro. Então, Jesus confia na gente, ele sabe dos problemas todos que nós temos. Mas Jesus quer que a gente invista na nossa evolução, invista na nossa criatividade, fazer com que esse planeta seja melhor. A gente não pode fazer um planeta melhor se nós continuamos ligados lá atrás. Aí eu vou explicar isso lá atrás daqui a pouco. Pressão para ser conectado. Pressão para estar conectado. Tem gente que morre se chegar num sítio, num lugar no interior, e chegar e a pessoa fala assim, não tem Wi-Fi. Aí tem gente que fala assim, vou voltar para Belo Horizonte. Ou para Contagem. É ou não é? Não é? Eu já vi casos assim. Não fico aqui. Menino, você vai ficar 3 dias longe do celular? Não fico aqui, vou embora. Isso é vida? A pessoa deixa de viver. A necessidade de checar notificações toda hora. Seja o que estiver fazendo. Seja o que estiver fazendo. Seja o que estiver fazendo. Notificações constantemente pode criar um estado de alerta, um estresse contínuo. Chega ao ponto da pessoa ficar assim, desculpa, gente.
Ninguém manda mensagem. Que hora que vai aparecer alguma coisa aqui? Alguém me viu? Alguém visualizou? A gente tem um estresse terrível. Além de levar à perda de momentos presenciais importantes. Momentos presenciais importantes. Vou dar um exemplo aqui. Na Rede Globo, há muito tempo, né? Eu era bem novo. Tinha uma historinha que acontecia no Fantástico, lá que sempre tinha uma historinha diferente. Aí tinha uma família, olha que interessante, uma família de 8 pessoas, não sei, e uma senhora, sentados assistindo televisão. Aí alguém foi e falou assim, engraçado, seu filho está muito quietinho, tem um tempão que ele está lá, e todo mundo quieto vendo televisão, ninguém falava nada. Aí na hora que o rapaz foi levantar, a velhinha falou assim, a senhora falou assim, não vai lá não, porque eu matei ele. Todo mundo, o quê? Eu matei ele estava chorando demais, eu matei ele. Não adianta nem ir lá ver ele, pode chamar a polícia, eu matei ele. Matei ele porque eu já não estava aguentando mais aquele menino. Virou um reboliço, todo mundo, mas por que a senhora fez isso? Meu Deus, e agora e tal? Meia hora de confusão. Aí alguém foi lá dentro e falou assim, voltou e falou assim, não, ele está vivo, ele está brincando lá no quarto. Aí todo mundo olhou para a velhinha assim e falou assim, eu só falei isso para ver se a gente conversava. Interessante, né? Eu só falei isso para ver se a gente conversava. Tinha 9 pessoas, 8 pessoas na sala olhando para um aparelho de TV. Não é isso que acontece às vezes? A gente quer conversar, mas não consegue? Porque nós deixamos e perdemos os momentos importantes presenciais. Vida social. E Jesus fala para a gente aqui, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A gente fica colado naquilo ali, naquela situação, a gente esquece das outras coisas. O amanhã não é amanhã, é daqui a pouco. Então a gente não pode se preocupar com hoje, com amanhã. A gente precisa deixar que a vida nos leve, deixar que o amanhã seja o amanhã. Se nós temos um problema para daqui a pouco, deixa ele. Se nós lançamos alguma coisa na internet, deixa lá. Vamos viver a nossa vida social porque nós precisamos disso. Nós não somos um eremita. Lá no Livro dos Espíritos está lá escrito, o eremita não evolui. Por que não evolui? Porque está lá no meio do mato. Nós precisamos um do outro. Faz parte. A gente só vai ser uma civilização se a gente conseguir fazer isso. A gente conseguir viver socialmente. Impacto no sono. Impacto no sono. A luz azul das telas suprime a produção de melatonina, prejudicando o sono. Tem gente que vai dormir 3, 4 horas da manhã, né? E acorda 7, 8, 9, 10, meio-dia, 1 hora, depende de cada um, né? O que é um gatilho conhecido para a ansiedade e a depressão. Ficarmos conectados, de olho nessa caixinha, 20 horas por dia, 15. Jesus abordou a saúde mental e física ao enfatizar a importância do descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A importância que Jesus dá ao nosso cansaço, à nossa opressão, à nossa preocupação, à nossa perturbação mental, o nosso interesse de nos colocar numa situação em evidência. E Jesus diz para nós, eu vos aliviarei. Mas ele fala assim depois na frente, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não vamos esquecer dessa parte. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. E em Mateus, mais na frente, ele fala com a gente assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Deixa o rio descer, deixa o vento soprar, deixa a chuva cair.
não perturbar o nosso ambiente físico, nosso ambiente moral, principalmente o nosso ambiente espiritual, que nós geramos desequilíbrio espiritual. Porque a mente e o corpo não estão andando juntos. Um está andando assim, o espírito está assim, o perispírito está assim e o corpo está assim. Aí nós precisamos ajeitar os dois. Não é? Quem fez curso de passe sabe como é que é. Ele tratou do bem-estar integral. Mostrando preocupações com o corpo e o espírito. Jesus mostrava preocupações com o corpo e com o espírito. Ao mesmo tempo que ele curava as pessoas que ele precisava curar, ele ensinava as pessoas que queriam aprender. Porque uns cuidavam daquela parte que Jesus falava que era dos fariseus, né? Para a gente não se misturar com os fariseus, uns cuidavam daquela parte, e Jesus cuidava da parte espiritual. Apesar de todas as turbulências que existiam naquela época, que com certeza eram bem semelhantes ao que nós vivemos hoje. E, através de curas físicas e demonstrações de restauração espiritual. Então, nós precisamos curar o nosso corpo físico e restaurar a nossa emoção, para que o nosso espiritual possa viver bem. Emoção está relacionada à ansiedade, não é? Doenças mentais. Então, nós precisamos controlar isso aqui para que a gente possa emocionalmente trabalhar o que nós temos para trabalhar e tirar o que é bom. Eu estava falando com o Mendes mais cedo, tirarmos o que é bom na internet, tirarmos o que é bom nas redes sociais. Né? Tem muita coisa boa. Né? Exposição a conteúdos negativos. Essa é a pior parte da internet. O contato com notícias negativas ou comunidades que promovem práticas prejudiciais pode aumentar a ansiedade. Não é assim? A minha filha, eu não sou exemplo para ninguém, tá, gente? Mas a minha filha, com 17 anos, eu entreguei o telefone para ela, eu falei assim, toma, agora cuida dele. Até que eu cuidei. Porque eu abri o WhatsApp e a gente via certas palavrinhas que eram escritas para elas, que terríveis. Falta de respeito muito grande. E a gente não olha, a gente se perde. Os nossos filhos se perdem. Porque a internet é um vasto campo de pesquisa, de busca, de conhecimento, de mentira, de crime, de distorções, de problemas negativos graves. Agora, nosso dedinho está clicando onde? Influenciadores. Né? Eu falo com minha filha assim, isso aí é um influenciador? Aí minha filha, esse cara é influenciador, olha para você ver. O que ele está influenciando? Existem influenciadores também. Então, o que está ali que a gente está buscando de positivo? Às vezes nosso filho, a nossa filha está lá no cantinho até 3 horas da madrugada e a gente está dormindo. A gente está dormindo. E a gente não sabe o que está saindo do quarto lá, aquela luzinha azulzinha que passa por debaixo da porta ali. A gente não sabe. Às vezes eu vejo aqui no status do WhatsApp algumas mensagens que eu falo assim, de pessoas que eu conheço, que eu falo assim, meu Deus, onde nós vamos chegar? Apurar-se algum dia a civilização, pergunta 791 do Livro dos Espíritos, de modo a fazer desapareçam os males que haja produzido. Apurar-se algum dia a civilização,
de modo a fazer desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Tem muita gente inteligente na internet, nas redes sociais? Bastante. Bastante. Mas essa moral, ela está onde? Até onde a moral está na internet? O fruto não pode surgir antes da flor. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, nós precisamos desenvolver a nossa moral. Existe uma coisa no Espiritismo que a gente fala assim: sentimento e razão, amor e sabedoria, que gera ação e reação. Se nós amamos, se nós buscamos na sociedade cuidar do outro mais do que nós podemos cuidar, se nós buscamos fazer do cristianismo o nosso caminho seguro, aí nós vamos, através da nossa inteligência, fazer com que tudo se propague de uma maneira elevada. Porque se a gente coloca a nossa inteligência antes da moral, vai ser difícil nós desenvolvermos a nossa moral. No livro Jesus no Lar, tem uma passagem lá, uma situação assim, que a pessoa desenvolveu a inteligência dele, tantas encarnações, foi desenvolvendo só a inteligência. Aí quando ele desencarnou na última, lá no plano espiritual, o anjo falou com ele assim: volta lá e começa tudo de novo, com todas essas pessoas que você deixou para trás. Porque você adiantou na inteligência e esqueceu a moral para trás. E ele foi obrigado a fazer isso. Porque a moral antecede a inteligência. Precisa haver moral. Tudo que nós criamos, a nossa inteligência, precisa haver moral. Precisa haver lei de Deus. Tudo tem lei de Deus. Em todas as coisas existe a lei de Deus, que é natural para cada um. Isolamento social. A dependência virtual pode levar ao isolamento e à dificuldade em manter relacionamentos interpessoais saudáveis no mundo real. Isso existe? Muito. Não é só com o menor de idade, é para todo mundo isso existe. Todas as pessoas. Então, às vezes nós ficamos naquela coisa do celular e nós esquecemos o lado. Nós esquecemos o que está acontecendo do nosso lado. Às vezes a gente pergunta assim: você viu que uma pessoa da nossa idade, até você viu o que aconteceu lá na Europa? Não. Você não viu? Não. Dá uma olhada aí no Google. Mas não vai no Google olhar não, vai lá no Instagram, vai no WhatsApp, vai em tudo quanto é lugar, mas não vai lá no Google. Vai lá, procura uma informação, lá, vê se você acha alguma coisa referente a isso. Porque ela tem informações e a gente precisa disso. Nós queremos ser um planeta civilizado? Queremos. Mas para isso nós precisamos buscar as informações que vão fazer com que a gente se torne civilizado. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, desculpe, eu não lembro o nome, porque eu sou meio voado, que os Espíritos perguntam: quando é que nós seremos, se nós somos um planeta civilizado? Aí os Espíritos respondem assim: vocês serão civilizados quando muito se amarem. Aí eu pergunto para todo mundo: nós somos civilizados? Nós estamos regenerando, né? Mas a regeneração parte de cada um. A gente não pode pensar assim: o planeta está regenerando, mas essa regeneração é humana. Parte de nós somos individuais. E Jesus, com relação a essa condição da gente ficar preso, eu trouxe uma passagem de Jesus que ele fala assim, na questão de isolamento: quando você quiser orar, vai aparecer o quarto, fecha a porta e em secreto. Em secreto. Esse é o isolamento que Jesus está falando para a gente. Orar ao Pai em secreto. Este é o momento que Jesus quer que a gente se isole. Quando nós quisermos falar com o nosso Pai. Pai com P bem grande. Sublime, superior. Esse Pai.
A Bíblia alerta que quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Você sabe quem falou isso aqui lá na Bíblia? Salomão. Está lá em Provérbios 18. Então, Jesus, ele nunca disse para a gente ficar isolado. A Bíblia nunca falou para a gente ficar isolado. Para que nós possamos viver em harmonia, em equilíbrio e evoluirmos. Não como aquele eremita que está lá no meio do mato, lá, que está lá sozinho. Salomão, 700 anos, 1000 anos antes de Jesus. Afastamento da comunidade. O isolamento prolongado pode levar ao afastamento das pessoas e dos ensinamentos divinos. Olha que interessante. O que é perigoso e prejudicial. Às vezes a gente fala sobre Jesus, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas dá um Google aí, olha lá quem é Jesus. Não preocupa com o que o pastor, com o orador, o que o padre está falando. Olha lá quem é Jesus. Lê lá sobre ele. Tem muita coisa sobre Jesus, não precisa ser só na Bíblia. Então, a pessoa vai ali e busca Jesus para que isso não seja perigoso e prejudicial. Que através de Jesus nós vamos ter um relacionamento social, amoroso, de paz e de harmonia e de equilíbrio. Importância da união. A união com os outros, especialmente com outros cristãos, é fundamental para o crescimento e o suporte mútuo. Um suportando o outro. Um ajudando o outro. E às vezes na rede social a gente clica ali, a pessoa quer que o outro se ferre. Desculpem a expressão. Não é assim? Quer que o outro se perca, se dane, porque não sei quem é, não conheço. Né? O campo é bem vasto para isso. Uso ativo interativo. Uso ativo interativo. Quando as redes sociais são usadas para interações sociais significativas, elas podem aumentar a sensação de pertencimento e o suporte social percebido. Interações sociais. Estratégias para minimizar o impacto negativo. Aí essa parte que é boa, né? Vamos amenizar a parte negativa. Desative notificações. Desative notificações. Evite a necessidade de checar constantemente. Você está conversando com a pessoa, não, eu estava te contando. Como é que é? Não, eu estava te contando. Não é porque chegou aqui um likezinho aqui, uma mensagem aqui. Desativa. Na hora que estiver no lugar próprio, ativa. Não dentro do carro, de preferência, né? Que a gente vê muitos por aí. Estabeleça limites de tempo. Estabeleça limites de tempo. A minha filha vai para o banheiro, ela leva o telefone. Ela vai para o quarto, ela leva o telefone. Ela vai na cozinha, ela leva o telefone. Ela leva o telefone. Põe esse telefone ali, mexe com ele na hora que você quiser mexer. Pelo amor de Deus, deixa ele ali. Adianta não. Defina um tempo máximo para usar as redes sociais. Até que hora que eu posso usar as redes sociais? Quanto tempo que eu posso usar as redes sociais? Lá na empresa eu já pedi 1 milhão de vezes. Deixa o telefone no canto, trabalha, depois você pega o telefone. Aí eu viro as costas, eu viro de repente, já tem gente lá. Não para. Dá um tempo, definir um tempo. Tenha outros hobbies. Tenha outros hobbies. O maior hobby de quem cuida de um aparelho celular e fica deitado. Né? A pessoa deita na poltrona, deita na cama, sai da cama, deita na poltrona, deitou na poltrona um pouquinho, cansou, volta lá para a cama. Tenha outros hobbies. Não use as redes sociais como única forma de distração.
estava falando com o Mendes, gente, isso aqui é muito bom. Eu trabalho, eu faço tudo com o meu telefone, tudo, eu não uso computador, não uso mais nada, só isso aqui. Excelente, maravilhoso, mas a gente precisa usar no tempo certo, no tempo adequado. Vou usá-lo daqui a pouco para ler um texto aqui. Útil. Priorize a vida presencial. Deixe o celular do lado durante conversas. Essa parte é difícil. E outras atividades para aproveitar o momento. A gente não aproveita o momento, né? Eu não gosto muito de ficar falando de passado, não, né? Quem tem cabelinho branco igual eu assim, na nossa época não tinha celular, né? Se tivesse também seria até bom. Mas a gente aproveitava muito o momento com as pessoas. Tinha televisão, porque juntava a família toda para ver televisão, né? Na casa do vizinho, onde quer que seja. Mas a gente tinha os momentos das nossas interações sociais. Era jogando bola, brincando, correndo, dançando, fazendo qualquer coisa, mas a gente estava junto. Seja crítico. Lembre-se de que as redes mostram recortes editados da realidade e não faça comparações. Agora nós temos um negocinho que chama IA, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente cai. Assim, pergunta 800 do Livro dos Espíritos. Não será de temer que o Espiritismo consiga triunfar na negligência dos homens e no seu apego às coisas materiais? Olha o que Allan Kardec pergunta para os espíritos. Conhece bem pouco os homens. Quem imagina que a causa qualquer os possa transformar, como que por encanto? As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. As ideias pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. O que os espíritos estão falando? Estão falando do nosso futuro e da nossa regeneração. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Minha geração, nova geração, cada geração, um véu se dissipa. Passou, entra uma nova fase. Assim, o Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Um homem. A corrigir um homem ajudaria a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Primeiro passo que nós dermos para a nossa evolução dentro desses princípios, dentro da lei de Deus, facilitará os nossos outros passos. E nós vamos chegar num termo comum. Bom, eu queria trazer para vocês aqui, rapidinho, tá vendo? Também sou filho de Deus, né? Então aqui, ó, vamos lá. Uma mensagem muito legal que eu trouxe para todos. Vamos lá, Provérbios 18. Olha que interessante, 700 anos antes de Jesus. 700 a 1000, não é bem certo a data exata. Desculpem, mas eu vou ler, mas eu queria que vocês ficassem bem compenetrados, que é muito legal. Quem se isola, quem escreveu foi Salomão, tá? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda.
Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A encarnação existe. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à procura. Interessante, né? O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões dos poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, essa passagem aqui de Salomão é muito interessante, porque quando eu li essa passagem aqui lá em Provérbios 18, eu vi que ela tem muito a ver com isso hoje, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos usando a tecnologia. O que a tecnologia serve para a gente? Talvez a gente querer buscar likes, né? Querer que as pessoas nos vejam. A gente precisa ser igual fulano, igual outro. Aquele ali está cheio de ouro pendurado no pescoço, está cheio de carro de 3 milhões ali. Por que eu não tenho um carro de 3 milhões e não tenho um penduracalho daquele de ouro no pescoço? Por que o fulano tem 1 milhão de seguidores e eu tenho 20? Por que aquela pessoa está toda bonitona e eu estou todo feio? Caramba, nós somos individualidades. A gente não pode usar esse termo de comparação. A gente não pode achar que nós devemos ser igual ao outro. Nós temos que ser diferentes, fazer diferentes, buscar nos ensinamentos que nós temos dentro do cristianismo, dentro das leis morais, dentro das leis de Deus, dentro do espiritismo. A gente está aqui no espiritismo, que fortalece o nosso coração e nosso espírito, por buscar essas diferenças, essas formas de nós podermos atingir o plano mais alto de uma maneira mais leve, mais suave, mais tranquila. O que a gente está olhando no nosso celular? O que a gente está lendo? Quais são as pessoas que a gente está seguindo? A minha filha, tem hora que ela está lendo Instagram, eu olho assim, eu sou meio bobão, né? Eu olho assim, quem que é essa mulher aí que você está lendo aí? Rapaz, sei lá, é no Instagram. Nunca vi na minha vida. O que ela está fazendo? Ela está mostrando o cachorrinho que ela tem, bonitinho o cachorrinho. Mas onde que ela é? Sei lá, não sei de onde que é não. Talvez isso não seja o ideal. Seja o ideal a gente seguir as pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente tem contato. As pessoas que vivem com a gente. Mas essa busca de se fazer dentro da internet, se promover dentro da internet, eu preciso estar ali. Eu preciso ter 1 milhão de seguidores. Às vezes nós seguimos
pessoas erradas. Às vezes nós vamos buscar joinhas em lugares sombrios, tenebrosos, escondidos lá na lama, no crime, no ódio. Porque às vezes as pessoas não querem se amar. Lembra que eu falei que eu li aqui sobre o egoísmo? Se escondem no egoísmo. Quer falar alguma coisa? Dá tempo ainda. Eu te pergunto ao senhor, onde que o senhor tirou essa parte do Salomão? Qual livro que é? É Provérbios 18. É porque eu não entendi direito não, mas como está terminando a palestra aí depois eu vou estudar. Não, lê lá, Provérbios 18. Eu fiquei meio assim na dúvida, o senhor tirou, porque eu quero saber, porque eu gosto muito de rede social. E o tema é rede social, eu estou finculando muito de tudo. Então eu estou achando que eu estou com 300% de ansiedade, estou com tudo. Salomão, ele tinha uma vida muito complicada, né? Ele se perdeu, igual, por exemplo, né, que a gente fala que a gente não pode se perder de Deus. E Salomão, ele se perdeu de Deus porque ele foi seguir as situações que as mulheres dele, que eram centenas, colocavam para ele. E ele abandonou Deus em função daquilo que ele estava vendo das mulheres dele. Ele era muito progressivo, ele descobriu muito minério, tornou uma região muito boa, muito cheia de, vamos dizer assim, de bens, né? Mas quando ele começou a se afastar de Deus através dos ídolos, das igrejas, dos templos que ele construía para as mulheres, ele começou a se perder, porque ele foi se afastando de Deus por causa de influências, entendeu? Então Salomão, foi um grande rei, mas infelizmente chegou um ponto que ele se perdeu. Ele pediu para Deus sabedoria, e no final ele precisava da sabedoria e não encontrava essa sabedoria mais, porque ele se afastou do Pai, se afastou de Deus. E a gente não pode se afastar de Deus. Gente, acabou. Muita paz para todos, paz e luz, que Jesus seja no coração, que eu possa ter falado um pouquinho de coisas que possam alegrar e agradar o coração de todo mundo, e que a gente possa ser feliz sempre, não esquecendo dos ensinamentos divinos, não se esquecendo do Espiritismo, amando mais e cuidando mais do outro. Assim nós vamos cuidar de nós mesmos. Paz e luz. Boa noite. Agradecemos ao Vani, né, por trazer para a gente o estudo. E no finalzinho aqui, ele trouxe uma fala que eu achei muito importante e que vale a pena a gente repetir. A gente seguir quem a gente ama. Gente, hoje a gente vê assim, uma distância tão grande desse segmento nas famílias, porque antigamente a gente seguia quem? A gente seguia os nossos pais, os nossos avós. O que eles falavam para a gente era um bálsamo, era um ensinamento, era uma paz muito grande que trazia para a gente. Então a gente seguia quem a gente amava. Quando a gente era perguntado, a quem que você gosta? Eu gosto do meu pai, eu gosto do meu avô, eu gosto do meu tio. Hoje a gente não escuta isso mais. Está muito longe isso hoje. A gente vê isso muito distante nas famílias. A gente não vê um filho dando um abraço no pai. A gente não vê um pai dando um abraço no filho carinhosamente. A gente não vê as pessoas próximas umas das outras na família. Então, seguir quem a gente ama, eu acho que esse é o caminho, para que essa ansiedade ela diminua, que venha trazer a paz, o equilíbrio, a harmonia para os nossos corações. Achei muito bacana quando ele trouxe isso para a gente. Me lembrou muito, esses laços familiares, esse compartilhamento que a gente tem, de família, entre irmãos. Quantos irmãos hoje que a gente vê que não se dão, que não se encontram, que não se conversam. Olha para vocês verem a distância que estamos um do outro. E além disso, muito além disso, amar o grande influenciador que nós já tivemos aqui na Terra, Jesus. É esse que nós temos que amar e seguir a sua luz, para que tenhamos força, coragem, vencer as nossas dificuldades,
vencer aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, agradeço muito o Vânia por trazer esse estudo para nós, que essa reflexão, né, se mantenha aí no nosso coração, a gente leve para casa e faça como, né, nossa irmã lhe falou, buscar estudar o que foi falado aqui hoje, né, acrescentar mais um pouquinho, né, isso vale a pena. Vamos então fazer a nossa prece. Depois da prece nós vamos ter o passe. Quem sentir ainda vontade de tomar o passe, ficar à direita, mas nós já informamos que só de estarmos aqui no salão, já estamos sendo amparados pela espiritualidade de luz, né? Já estamos assim, recebendo, né, o que for necessário para o nosso espírito, para o nosso corpo, mas se sentirem necessidade, ainda podem ficar à direita para tomar o passe, tá ok? Então vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, esse nosso companheiro de todos os momentos, de todas as horas, que sob a sua luz, Mestre amado Jesus, possamos sempre estar caminhando, para que possamos nos erguer, ter força, coragem, para essa caminhada nas nossas dificuldades, vencer tudo aquilo que está à nossa frente, as nossas barreiras, para que possamos também ajudar e ser ajudados. Que a sua luz, Mestre amado, vá em todas as casas aqui presentes, desses nossos irmãos, que possa chegar lá e levar a paz, o equilíbrio, a harmonia para todos os nossos entes queridos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.